Boa tarde, pessoal. Então, vou estar explicando aqui esse conteúdo que vocês já copiaram no caderno, né? Que é sobre os verbos no passado, tá? Então, como que é as regrinhas dos verbos no passado? A primeira regra, e a regra geral que vai ser da maioria dos verbos, é acrescentar duas letrinhas, tá? Que é as letrinhas E e o D no verbo. Então, vocês têm um exemplo aí, o verbo clean, que é limpar. Para eu passar para o passado, eu acrescentei o E e o D, cleaned, pronto. Limpei, limpou, né? Já está no passado. Então, quando você vê uma palavrinha em inglês e ela tiver terminação ED, pode saber, ela está no passado. Essa regrinha, ela não vai aparecer quando você for pesquisar essa palavra no dicionário, tá? Você tem que saber que essa terminação é a responsável para deixar o verbo no passado, tá? Sem ela, ela tá normal. Então, você adiciona, quando você pesquisar uma palavrinha no dicionário, por exemplo, o antes, você vai encontrar lá que é querer. Mas se lá no seu texto, lá na sua atividade, tá com a terminação ed, então você sabe que você tem que traduzir no passado. Então, essa é a primeira regrinha, colocar o e e o d no verbo, já deixo ele no passado. A segunda regrinha é, se o meu verbo já terminar em E, eu não preciso colocar mais um E e o D. Eu só vou acrescentar a letra D. Então, nós temos aqui alguns exemplos, tá? Que vocês podem observar que nós só acrescentamos a letra D e já está no passado. Outra regrinha é quando o meu verbo terminar em Y, nós temos que observar o quê? A letra que está antes do Y. Se essa letra que está antes do Y for uma consoante, eu devo tirar o Y, ó, tá escrito aí, pegue o Y, jogue na lixeira e no lugar dele você vai acrescentar as letrinhas I e D. Então, por exemplo, aqui study, terminou em Y, a letra que está antes é uma consoante, então eu tiro esse Y, coloco o I e D, vai ficar studied, tá? Outro exemplo, try, terminou em Y, a letra que está antes é uma consoante, eu tiro o meu Y, coloco o I, o E e o D. Tem outro exemplo aqui, vocês podem observar. Então, o que aconteceu? Quando a minha palavrinha terminar em Y e antes desse Y for uma consoante, eu tiro fora o Y, coloco a letra I, o E e o D. Vai estar certinho no passado, tá? Agora, se a minha palavrinha terminar em Y e antes desse Y for uma vogal, eu não mexo no Y, eu deixo o Y lá normalzinho, eu acrescento o E e o D. Vai ficar igual a regra geral, tá? E a última regrinha é quando a minha palavra ela for formada ou terminada por consoante, vogal, consoante. Então, por exemplo, aqui, plan. O finalzinho dela, ó, é a letra L, é uma consoante, depois a letra A, uma vogal, e a letra N, uma consoante, né? Deu a sigla CVC. Quando acontecer isso nas palavrinhas, nós devemos dobrar a última consoante. Então, aqui estava pleno somente com N. Quando eu passo para o passado, vai ficar com dois N's e depois a nossa regrinha do ED, tá? Outro exemplo, ó, stop, também é terminado por uma consoante, vogal, consoante, ó. O T é uma consoante, o O uma vogal e o P é uma consoante. Então, a minha regrinha diz o quê? Que eu tenho que dobrar. O que é dobrar? Colocar mais uma vez a mesma consoante final, né? Então, vai ficar com 2P, porque terminou em P. Então, stop vai ficar com 2P e depois a minha regrinha do ED. Vai ficar stopped, tá? Tem outros exemplos aqui também, que a terminação é consoante, vogal, consoante, ó. Control, terminou em consoante, vogal, consoante. Eu dobro a última letra, depois coloco o E e o D. Mesma coisa aqui nesse último exemplo, ó. Consoante, vogal, consoante. Dobrou a última letra e ainda acrescento a regra do ED. São essas nossas regrinhas. Vocês têm aí também alguns exemplos que eu deixei por último, né? Todas essas frases aqui estão no passado, ó, os verbos estão no passado, cada um de uma maneira, tá? Mas todos vão terminar em ED, certo? E o exercício que vocês têm aí era só conectar uma frase a outra com a tradução. Então, aqui tem verbo que está no presente e tem verbo que está no passado. Você ia pesquisa a tradução das frases para enumerar certinho aqui a letrinha correspondente à tradução, certo?